noite, Gabriela. Tudo bem? Pessoal chegando, boa noite, pessoal. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, porque hoje eu estou com fone de ouvido aqui. Vocês estão me ouvindo? Quem estiver me ouvindo aí, dá um ok. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Quem puder me responder aí se está ouvindo. Ah, ok. Obrigado, Natane. Tá ok, né? Muito bem. Ó, Gabi, obrigado. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Vou dar um tempinho aqui pro pessoal ir chegando, viu? Hoje é dia para pegar caderninho, lápis de escrever, viu? Porque hoje nós vamos ter que estudar de verdade. Né, Nandinha? Obrigado, pessoal. Isso, já falaram que tá ouvindo direitinho aqui. Hoje é dia de pegar caderninho e lápis. Quem puder pegar também o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai estudar um item do Evangelho segundo o Espiritismo hoje. Eu acho legal quem puder pegar o seu livro, tá? Para ter ele na mão, ou então usar aí no aplicativo, no celular, se alguém puder ter o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Hoje nós vamos precisar de anotar. Muito bem. Anotar não, mas nós vamos ter muita coisa para ler. Muito bem, aí ó, Mário. Canetinha ok, álcool em gel ok, máscara ok, lápis de cor não precisa, Nandinha. Isso é coisa de arquiteto. Arquiteto é que vai querer usar lápis de cor. Não vai ter trabalhinho para entregar. Vamos lá, vou esperar a turma ir entrando, que eu acho que eu entrei um pouquinho antes, mas eu entrei de propósito para o pessoal já conseguir ir participando. Pronto. Muito bem, muito bem. Mário é o aluno mais aplicado da turma. Né? Então, boa noite. O pessoal está entrando devagarzinho. Vou esperar uns minutinhos aqui. Eu falei, quem puder pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, tiver na mão aí, vai ser bom. Pra gente poder acompanhar juntos, que aí não fica ruim. Eu tentei ver se com o celular ficava bom para mostrar. E agora, pessoal? Todo mundo me vendo, ouvindo? Mário, vê se voltou aí o vídeo. Qualquer coisa dá um ok aqui. Aqui tá ok, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ah, ó, a Vanessa me deu um... Isso, beleza.
Ok. Muito bom. Joia. Então tá. Vamos começar, né? Vou começar então, pessoal. Boa noite, né? Meu nome é Estevão. Sou companheiro aí da turma de Sete Lagoas, né? Somos companheiros de trabalho aqui na caravana, na CARES, na Caravana de Espíritas Solidários, né? Nós somos companheiros no trabalho, acho que é o trabalho mais, que fica mais aparente, né, desse grupo é o Confess, que acontece em Sete Lagoas todo ano, na época do Carnaval, né? E nós somos um grande grupo de trabalho, na verdade, formado por várias casas espíritas. E agradeço o convite do Paulo Estevão para, né, participar desse momento aqui com vocês, né? A ideia é a gente compartilhar um pouquinho aqui do que a gente já estudou sobre o tema, né? E o tema de hoje, que ficou aqui como sugestão para a gente tratar hoje, é cuidar do corpo e do espírito, tá? Esse tema está no item 11, lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que chama exatamente assim. Ei, Inês, boa noite, Inês. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e do espírito, né? Até conversei com o Mário e falei que está numa época muito boa para a gente falar disso, né? Algumas discussões em relação ao corpo, né? As fragilidades que o corpo tem e pensar nas repercussões, né? Ou nas origens que isso porventura venha a ter no campo espiritual, né? Viver um momento desse de pandemia, como é o que nós estamos vivendo, né? Faz a gente pensar, né? Sabendo que Deus é onipotente, onipresente, né? Justo e bom, ele não nos colocaria diante de uma prova que não fosse propriamente, primeiro, uma oportunidade de aprendizado e, obviamente, resultado das nossas ações do pretérito, né? Então, nós estamos vivendo esse momento diferente, para dizer o mínimo, né? Nas nossas vidas, né? De reclusão e de conviver com uma questão de saúde, assim, tão fora do nosso controle, né? Nós não estamos vivendo isso aqui por acaso, né? Há toda uma circunstância que, nesse momento, ela é de grupo, ela é global, né? Ela é de todo o grupo de habitantes da humanidade, né? Mas a gente pode pensar também nas questões individuais, né? E é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui agora. Então, boa noite para quem está entrando. Zé Alexandre entrou aí, o Daniel, Costinha entrou. Então, vamos lá. Pedir para quem puder pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente acompanhar juntos aqui o texto que vai ser a nossa referência de discussão, que eu acho que era uma boa para a gente ler, porque a partir dessa... A leitura é pequena, não é muito grande, mas a partir da leitura desse texto, eu acho que a gente pode discutir alguns assuntos que vão surgir aqui. Eu trouxe algumas coisas, mas acredito que vocês podem também interagir aí, perguntando também alguma questão, tá? Então vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11, tá? O item diz de cuidar do corpo e do espírito. Esse item está no capítulo, né, 17, como eu falei, que trata... Deixa eu chegar lá na capítulo 17. Que inclusive fala dos bons espíritas, né? Fala do homem de bem. Acho que muitos de nós conhecemos, né? No capítulo que fala sede perfeitos, né? O capítulo 17, ele tem esse título, sede perfeitos. Capítulo 17, Inês, sede perfeitos. Lá no último item, o item 11, ele fala então sobre cuidar do corpo e da alma, né? Então ele vem dizendo aqui sobre a perfeição, sobre o homem de bem. Depois ele vai falar sobre os bons espíritas, né? Também um capítulo um item que a gente conhece bem, fala do bom semeador, da parábola do bom semeador, né? E, enfim, no final, no item 11, a gente vem então com esse texto, cuidar do corpo e do espírito, tá? Eu vou ler
primeiro, vou fazer umas pausazinhas breves aqui, mas depois a gente volta nele, tá? Então vamos lá, cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral, maceração do corpo, então na aniquilação, né, em se prejudicar ou trazer injúrias ao corpo, né, e martirizar o corpo. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral. Então, acabar com o corpo humano vai resolver a questão da perfeição, né? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considera cativa da carne. Então ele começa já considerando, olha, primeira coisa, em se tratando de saúde, né, cumpre-se cuidar do corpo, porque este corpo tem influência direta sobre o espírito que ele abriga, que na codificação Kardec convencionou de chamar de alma, né, que é quando o espírito está encarnado. Então é o nome que ele dá para o espírito quando é encarnado, alma. Então ele diz, a alma que está cativa dentro do corpo depende dele para se manifestar. Então cumpre que se cuide desse veículo, né? Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Então, para que essa prisioneira, a alma, né, uma prisioneira viva, ela possa viver, se expandir e chegar mesmo a uma condição de liberdade maior no caminho da evolução, tem o corpo de estar são, disposto, forte, por ser o veículo dessa alma, né? Façamos uma comparação. Eis se acham, né, ambos, a alma e o corpo, em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades, que são tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, a luta entre o espírito e o corpo físico, né? A alma, o espírito encarnado e o corpo físico, que têm necessidades tão diferentes, né? Ele fala, inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegar em um equilíbrio. Então, ele já começa aqui, o espírito Georges, colocando aqui, realmente um grande dilema. Duas entidades, vamos dizer assim, né? Que, aliás, é a concepção do universo, né? Deus, espírito e matéria. Sendo Deus o Criador, como que o espírito e a matéria, elas chegam a um equilíbrio nesse momento em que o espírito se vincula ao corpo, né? Então ele já coloca aqui um grande problema para ser discutido. E aí ele vem aqui com duas questões muito interessantes, né? Aí ele fala, olha, dois sistemas se defrontam. Então ele usa aqui dois sistemas que na época se conhecia muito, que são filosofias muito antigas, né? Que eram filosofias que falavam de como viver, né? Então, a dos ascetas e a dos materialistas, né? Eu não sei se todos vocês sabem, se vocês estiverem com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão aí, é bom. Para quem entrou depois, eu pedi para quem puder pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, seguir com a gente lá no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. Nós estamos lendo o item 11, então era bom para ler, para acompanhar e a gente não perder o raciocínio. Mas enfim, quando ele fala desse equilíbrio, corpo e alma, ele lembra de duas teorias filosóficas opostas. Uma é a dos ascetas e a outra dos materialistas. Não sei se todos conhecem aqui, mas os ascetas, inclusive é de onde vem a palavra asséptico, né? Que aí diz muito respeito à minha área, né? Que é a medicina. Os ascetas, que é de onde vem a palavra asséptico, eles tinham por base o aniquilamento do corpo. Então, o corpo, ele é um veículo que macula a alma, então é nada ao corpo e tudo ao espírito, né? Viver a vida espiritual pura e simplesmente por completo, esquecer-se do corpo, não satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, nada, nada. E aí nós tínhamos radicalismos, né,
de um lado e de outro entendimento dessa filosofia, mas ela se baseava basicamente nisso. E a outra teoria dos materialistas, que é o quê? Tudo ao corpo físico, né? Vamos viver a carne com todas as benesses e todos os prazeres que a carne nos dá. Então ele falou, olha, vejam só o que seria olhar só para o corpo ou olhar só para a alma, né? E ele diz o seguinte, então ele fala, a dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e a dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma, né? Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Então ele fala, ó, nem é tudo a matéria, nem é tudo ao espírito, né? São duas insensatezes, né? Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes. Então, no meio disso tudo, ainda tem a turma dos indiferentes, né? Que às vezes está indo para um lado, às vezes está indo para o outro, né? Que sem convicção e sem paixão, né, por uma filosofia ou outra, são mornos. Mornos no amar e econômicos no gozar. Então, é o morno que o Paulo falava, né? Ou frio ou quente, morno jamais, né? Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? É valorizar o corpo ou é valorizar-se a alma, né? Então ele fala, em parte alguma. O grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Então, nenhuma coisa, nem outra, mas as duas ao mesmo tempo. Importa cuidar-se de ambas as entidades, corpo e alma, entendendo-se a alma como o espírito encarnado, né? Então, ele continua dizendo aqui, amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica para o corpo, né, é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer. Então, a gente castiga o nosso corpo com as nossas escolhas, né? Então, com as faltas que o nosso livre-arbítrio nos induziu a cometer, né? E pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido. E aqui a gente já começa a entrar um pouquinho no assunto que eu vou segurar aqui para a gente falar depois, né? Ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais caritativos com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas que fizerdes para o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, vamos lá, né? Marlene já fez uma perguntinha aqui, eu vou segurar sua pergunta, Marlene, que ela é para um pouquinho à frente da nossa discussão. Vejam só, então, o que o Geórgios, esse espírito protetor, em 1863, escreveu para Kardec, né? Ora, e aí eu queria até falar para vocês aqui um pouquinho, só para ficar claro, né, o que é o asceticismo, né? Que é isso que o Espírito fala ali, da teoria, da filosofia dos ascetas, né? Então, o asceticismo. Os praticantes dessa filosofia de vida acreditam que o corpo material é fonte de grandes males e nele está ausente a divindade. Por essa razão, ele deve ser desprezado e excluído das nossas metas elevadas. Tudo que está relacionado a ele, como as impressões despertadas pelos estímulos internos, então, os nossos desejos, etc., os impulsos naturais, as paixões, as delícias da carne, bem como qualquer tipo de prazer, deve ser igualmente desconsiderado e renegado, pois assim torna-se possível conquistar o saber. Essa é a teoria dos ascetas. A dos materialistas nós já sabemos, que essa aí está muito mais próxima de nós, né? A do materialista não existe a alma, não existe o espírito, tudo se resume à carne, a reações físicas, e aí eu não tenho nenhum motivo para me impor nenhuma
nenhuma educação em relação aos meus impulsos, aos meus desejos, etc. Né? O Espírito George já adiantou para a gente aqui, não é nenhuma coisa nem outra, porque a doutrina espírita já vem nos dizer que o corpo é um veículo da alma. A alma, o espírito encarnado, precisa do corpo para, obviamente, se fazer encarnado. Então, é de se acreditar que o espírito inteligente vai valorizar aquele veículo, né? E aí a gente começa a pensar, então, ok, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas, então de onde vem a doença? Né? Se isso é um acordo, entre aspas, entre o corpo e a alma e o corpo, né? E se o corpo nada mais é do que um objeto ou um meio de manifestação da alma, por que vem as doenças? Né? Aí a gente já sabe de um monte de coisa, mas eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês. Nós hoje conhecemos a impressora 3D. E aqui, ó, isso aqui foi um objeto que eu fiz aqui em casa com uma impressora 3D. Tá? Não sei se deu para reconhecer. A impressora 3D, quem me conhece vai saber por que eu fiz esse fusquinha. Né? Mas, enfim, a impressora 3D, ela imprime uma forma física que está concebida só no campo das ideias. Você viu, Sheilinha, que fofo? Aqui, ó. Isso aqui é o corpo, é a forma física. Isso aqui foi concebido por uma ideia, por alguma força inteligente que manipulou a matéria. Então isso aqui era um bolo de matéria disforme que, ao impulso dessa ideia, foi transformado num corpo, num veículo. Literalmente, nesse caso aqui, um veículo. Né? Então, assim, quem que concebeu isso? Uma inteligência. Né? Então, quem que é a inteligência no caso da impressora 3D? É o programa do computador, que foi inclusive concebido por alguém, mas ali estão todas as instruções, né? Que vão induzir ou vão fazer com que a máquina produza o instrumento, o veículo, né? O corpo e o espírito têm uma relação um pouco diferente com esse objeto aqui, porque esse objeto está feito e acabado, ele não muda mais, né? Mas no caso do corpo e do espírito, tanto as minhas ações sobre o corpo podem ir alterando, né, ao próprio corpo, quanto as ações, as minhas escolhas morais podem ir também alterando esse corpo. E este corpo também pode influenciar o espírito. Então, há uma interação, há um intermédio, né, há uma interexistência, uma interrelação entre o veículo físico e a inteligência que o concebeu, que é a alma. Eles interagem o tempo todo. E este veículo vai sendo modificado, como o Espírito de Geórgios fala aqui, na medida, né, das nossas escolhas que o nosso livre-arbítrio nos induz. Né? E aí ele fala, este corpo aqui é tão responsável por isso quanto um cavalo mal dirigido. O corpo físico, ele vai ser responsável pelo que acontece a ele, tanto quanto um cavalo mal dirigido, ou seja, alguém conduz isso aqui, né? E conduz de forma a conservá-lo ou deteriorá-lo. Mas o veículo em si não pode nada sozinho. Então, esse meu fusquinha aqui, se a gente puder tentar usar esse exemplo aqui, ele vai durar mais tempo se eu conservar, se eu fizer escolhas que mantenham ele mais tempo na forma original. Ele vai se deteriorar naturalmente com o tempo. Aliás, na medicina isso tem um termo, né? Tem a senilidade e a senescência. A senescência é a senescência é o processo natural de envelhecimento. Todos nós envelhecemos, né? É um processo que acontece com todas as pessoas, todos os seres vivos. Todos os seres vivos envelhecem. A senilidade já são as doenças ocasionadas pelo processo de senescência, pelo processo de envelhecimento. Então, nós todos poderíamos senescer sem nos adoecer, sem vivermos a senilidade, né? Então, a própria medicina já reconhece de alguma maneira que o impacto das nossas escolhas, e isso é óbvio, né, leva a nós termos mais ou menos saúde. Ok, se esse corpo e se esse veículo e a inteligência que o concebeu
Ô Mário, a gente vai ficando senil porque a gente vai envelhecendo e adoecendo. Era pra gente só ficar senescente, né? Era pra gente só envelhecer. Porque tem algumas doenças da idade que são naturais, né? Eu vou enxergando menos, os cabelos vão branqueando, né? No meu caso. A força muscular vai diminuindo. E isso é o processo de senescência, isso é natural, né? Mas uma diabetes, um Alzheimer, um tumor, uma doença cancerígena, etc., nem sempre é só um processo de senescência. Às vezes essas doenças vão ser estimuladas pelas escolhas que eu fiz ao longo do tempo. Por quê? Porque nesse veículo aqui estão impressas, e aí a gente começa a entrar no assunto, né? Mais profundamente. Nesse veículo aqui, e armazenadas lá na nuvem, né? Armazenadas no arquivo do espírito, estão impressas as informações do nosso histórico reencarnatório. Então, aqui dentro desse veículo, vem todo o potencial nosso, né, ou todo o registro histórico nosso das encarnações anteriores, que podem se manifestar mais ou menos, dependendo das nossas escolhas. Então, não sei se eu deixei claro que o corpo físico, enquanto esse veículo impresso, para que a gente faça uso dele aqui na Terra, ele está sujeito às influências que o espírito induz nele e às escolhas que nós fazemos aqui no campo físico, que também afetam a este corpo, né? E tendo guardado em si, né, no seu material genético, todo o histórico meu das reencarnações anteriores, eu vou manifestar algumas dessas questões, né, que eu guardo no meu histórico reencarnatório, dependendo das minhas escolhas. Deu para entender? Eu tenho um arquivo guardado dentro de mim do código genético material desse corpo, né? André Luiz fala muito disso quando ele diz lá em Nosso Lar, agora eu me confundi, acho que é em Obreiros, quando ele diz lá do processo de indução do espírito reencarnante em cima do espermatozoide que deve ser utilizado para a fecundação no momento da concepção. Por quê? Porque o espírito sabe qual que é o espermatozoide que leva a carga genética que ele precisa usar. O princípio vital, Zé Alexandre, ele na verdade ele é a matéria que constituiu isso aqui. Né? Então o princípio vital ele é sensível a essas informações, né? Ele é moldável por essas induções que vêm do espírito, né? Que vem da alma. Então, desde o processo reencarnatório, quando o código genético específico para essa minha reencarnação é escolhido, eu tenho um corpo que pode manifestar a qualquer momento históricos de vivências passadas, históricos positivos ou negativos, né? E como frequentemente nós aqui nas duas filosofias, dos ascéticos e dos materialistas, nós tendemos muito aos materialistas ainda, porque a carne ainda nos chama muito, a gente acaba trazendo impactos da matéria para o corpo físico e questões que estavam ali historicamente guardadas no nosso código genético começam a se manifestar. Tá? Deu para entender? Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, manda uma perguntinha aí. Ou seja, né, a cada reencarnação, a alma, retornando ao mundo espiritual, né, como espírito, vai armazenando as informações das suas experiências pretéritas. E quando vai novamente se encarnar, né, então quando vai ser submetido a uma reencarnação, traz para aquela vida, para aquele momento, para aquela reencarnação, as condições, né, a serem impressas naquele corpo que vão satisfazer as suas necessidades de aprendizado. Né? Então a gente vem com essa programação do corpo físico. Eu já sei como é que o meu corpo físico vai ser, eu já sei mais ou menos as condições que eu terei para que esse veículo me sirva. Algumas condições já estão programadas, né? Não quer dizer que estejam determinadas, porque a doutrina espírita não é fatalista, né? A doutrina espírita ela não diz que uma coisa está
determinado a acontecer e vai acontecer, né? Que é a teoria do karma, né? A doutrina espírita não é fatalista. A doutrina espírita, ela diz, olha, você nasce com uma programação reencarnatória. O curso dela pode mudar dependendo das suas escolhas. E isso acontece com o corpo físico, né? Então, e aí, cabe a nós lembrarmos-nos de que nós precisamos de cuidar, então, de 2 pontos, com equilíbrio, que é o que o Espírito George chama aqui. Porque se eu cuido só da alma e começo a entender que o corpo nada pode, que o corpo é um veículo imundo e que ele só tem, e não faz nem sentido, porque Deus não nos daria um veículo impuro, né? Então, se o corpo é um veículo divino, né, e ele é um instrumento para que a alma se manifeste, eu preciso cuidar dos 2, né? Não posso olhar só para um e não posso olhar só para o outro. E, partindo desse princípio, isso quer dizer que eu posso viver de maneira mais saudável, né, da mais saudável possível. E se for para escolher, né, e ele diz aqui, né, se for para escolher, na verdade não é uma escolha, né, mas se a gente precisa de envidar esforços, é na transformação da alma, porque ela é o arquivo original de toda a informação que o meu corpo traz. E aí a Sheila está lembrando aqui, né, quer dizer, o amor cobre a multidão de pecados, ou seja, a progressão, né, que a gente, no nosso caminho de evolução, caminhando em direção ao amor, né, cada vez mais essas deficiências e esse histórico negativo que eu trago vai se transformando dentro de mim, né? A Cris disse aqui, né, nascemos num campo de probabilidades e podemos fazer escolhas para tudo, né, em relação ao meu corpo físico, em relação ao meu corpo espiritual. Agora, nós não nos enganemos, porque o corpo físico também influencia o corpo espiritual e, consequentemente, o espírito, né? Então, é uma obrigação do espírita cuidar do seu corpo físico, uma obrigação. E aí eu queria trazer aqui para vocês um texto muito interessante, que eu acredito que a gente já compartilhou com algumas pessoas, e eu não sei se quem tiver com o computador aí pode dar um Google e achar na Revista Espírita um texto que Kardec publicou na Revista Espírita de novembro de 1865, tá? Revista Espírita, novembro de 1865, que ele fala de uma epidemia de cólera, a epidemia de cólera que assolava a Europa. Não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de conhecer esse texto, mas esse texto ele é interessantíssimo e mais, super atual, porque ele fala exatamente de um momento muito semelhante que a Europa passava, que é o que a gente vive hoje, né? Então, eu não vou me delongar muito no texto, mas está lá, novembro de 1865, novembro 1865, o item fala assim, o espiritismo e a cólera. Por que eu vou trazer esse texto aqui? Primeiro, pela atualidade do assunto, e segundo, porque ele fala da questão dos cuidados do corpo e do físico, do corpo físico e da alma, desculpa. A Terezinha falou que já leu aí, ó. Então vamos lá, tá? O Kardec recebe uma carta de um advogado, né, falando sobre todas as questões, né, que envolviam ali as discussões, sobre quantas mortes já tinham acontecido, sobre as medidas sanitárias que estavam sendo tomadas, sobre toda a convulsão que se vivia na Europa ali. Ele está desculpa. Perguntaram se o texto... Eu achei que era o texto online. O texto fica disponível no Google, viu, gente? Quem digitar lá vai achar, tá? Então, o Kardec fala aqui de muitas coisas, né? E aí ele diz, por exemplo, aqui, né? Seria certamente um absurdo, a verdade não é o Kardec, não, é um médico espírita que ele pede opinião, que chama doutor... aqui esse aqui é um texto, desculpa, esse aqui é um texto psicografado. No final tem uma consideração de um médico que chama doutor Demer, acho que é esse nome, tá? Mas essa parte que eu estou lendo aqui é um texto de uma psicografia, então, recebida na Sociedade Parisiense, né? E aí ele diz o seguinte,
certamente seria absurdo crer que a fé espírita seja um atestado de garantia contra a cólera. Mas, então ele fala, ó, não é porque você é espírita que você está imune, né, a qualquer doença, inclusive. Mas como está cientificamente reconhecido, isso em 1865, hein, que o medo, enfraquecendo ao mesmo tempo o moral e o físico, torna mais impressionável e mais suscetível de ser atingido pelas moléstias contagiosas, é evidente que toda causa tendente a fortificar a moral é um preservativo. Então, olha o que os espíritos falam aqui. Olha, o medo vamos dizer assim, um veneno. E todas as práticas, né, que tendem a fortificar o moral é um preservativo. Então, assim, tudo que eu puder fazer para que eu moralmente me fortaleça é vamos dizer assim, é um remédio, né, contra qualquer doença, né? E ele continua dizendo aqui, né, sem dúvida, os espíritas podem morrer de cólera, como todo mundo, porque seu corpo não é mais imortal que o dos outros. E porque quando chega a hora, há que partir, por esta ou por aquela causa, né? E aí ele explica aqui as questões, né, dos flagelos, né, que acontecem em massa. Não é o estudo de hoje aqui, mas a gente pode depois falar sobre os flagelos. Em massa, né? E ele lembra aqui que no céu e inferno, isso já foi dito no livro O Céu e o Inferno, né? Mas aí os espíritos vêm então e fazem uma ponderação, que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Aí eles continuam, segue-se, então por causa disso, porque a gente sabe, né, que a gente não precisa ter medo de uma moléstia, a gente não vai divino, né? Que nós vamos desencarnar no momento em que a espiritualidade nos chamar para o retorno no mundo espiritual. Isso é... Pausou? Ei, peraí, gente, estão falando que o vídeo pausou. Se tiver voltado aí, dá um ok. Mary, olha aí para mim se o vídeo está pausado. Estão falando aí que pausou. Vê se está ok. Ok? Que eu vou continuar. Alguém falou que pausou. Estou só esperando aqui um ok aqui de alguém. Para eu continuar. Vamos lá. Pausou, peraí, que nós vamos voltar. Ok, vamos ver se está ok. Voltou, muito bem, voltou. Ó, Meimei Educa falou que voltou. Beleza, Jéssica, então vamos lá. Então é o seguinte, né, voltando lá no ponto que eu parei, né, então os espíritos falam assim, bom, a gente sabe que não precisamos ter medo do desencarne, porque o desencarne só vai acontecer naquele momento em que a nossa encarnação tiver que se findar, né, então a gente não precisa ter medo disso. Aí os espíritos continuam, segue-se, porém, que vão negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça diante do perigo, então ele fala, então por isso nós vamos deixar de tomar os nossos cuidados? Então, olha, eu sei que a programação espiritual, é ela que vai dizer que horas que eu tenho que desencarnar, e eu não tenho nenhum problema, eu vou sair por aí abraçando todo mundo, etc e tal. Os espíritos falam assim, absolutamente não. Eles, os espíritas, tomarão todas aquelas medidas necessárias que são aconselhadas pela prudência e por uma higiene racional. Porque não são fatalistas. Então, assim, o espiritismo não é fatalista. Ah, aconteceu uma tragédia, agora não temos nada para fazer. E porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Ou seja, toda medida que eu tomo em desfavor da integridade do meu corpo físico
pode ser considerado até, como o André Luiz trouxe nas suas obras, como um suicídio indireto, né? Eu não devo procurar a morte, né? E aí eles continuam, ora, desprezar as medidas sanitárias que podem preservá-los seria um verdadeiro suicídio. Então, são os espíritos dizendo, ora, desprezar as medidas sanitárias que podem preservá-los seria um verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecem muito bem, para eles se exporem. Consideram, e aí eu acho que, né, além da atualidade do tema, está aqui, nesse próximo parágrafo aqui, um pouco do que a gente quer saber de cuidar do corpo e da alma, né? Então eles continuam dizendo o seguinte, consideram como um dever, então consideram os espíritas verdadeiros, lá no texto de novembro de 1865, então consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária à realização dos deveres sociais. Acho que não precisava nem mais de outra frase, né? Então, os espíritas, verdadeiros espíritas, que compreendem a sua doutrina, consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária à realização dos deveres sociais. Se buscam prolongar a vida corporal, não é por apego à terra, mas para ter mais tempo para progredir, melhorar-se, depurar-se, despojar-se do homem velho e adquirir maior soma de méritos para a vida espiritual. Então, acho que aqui tem o ponto central da nossa discussão. Ora, por que valorizar-se o corpo físico? Nós já sabemos que as interações entre o espírito e o corpo físico, elas existem, elas são de parte a parte. Então, o que nós imprimimos no corpo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, os nossos desejos, né? Os nossos impulsos são né, impulsos, né, sem querer ser redundante, que vêm do espírito, da nossa alma, para o corpo físico e impactam o corpo físico, né? Então, questões como a inveja, questões como a raiva, a cólera, raiva, né? Questões como o orgulho, a prepotência, a agressividade, são impulsos que vêm do nosso corpo espiritual, né, da nosso histórico espiritual, digamos assim, e que podem entrar em consonância com aquela carga genética que está armazenada no meu corpo físico, como eu falei para vocês há um tempo atrás, né? Então, esses impulsos que vêm do espírito podem acabar cutucando ali esse histórico que está ali dormindo, para uma hora ele eclodir. Então, às vezes, tem uma patologia que eu não deveria ter tido naquela encarnação. Não estava na minha programação original, né? Mas, em virtude daqueles estímulos contínuos que eu estava tendo, aí eu estou falando dos estímulos mentais, daquilo que eu nutro no meu espírito e fico derramando sobre o meu corpo físico, ele vai sofrendo estímulos ali na sua carga genética, até que de repente, por exemplo, surge um tumor, que não estava na sua programação original, né? E o contrário também é verdade. Então, se eu começo a cometer, né, abusos do meu corpo físico, pelos meus hábitos, né, ou negligencio o meu corpo físico aqui no campo da matéria, né, me expondo a riscos, me expondo a agentes, né, de desequilíbrio, né, na alimentação. Eu nem trouxe aqui, mas eu ia trazer um texto do André Luiz, quando eles entram numa sala mediúnica e falam do que eles veem nos estômagos das pessoas, né? Então, assim, é chocante, porque tem uma hora que André Luiz relata o que vê dentro do estômago de uma médium, que ele fala assim, pastas, essa palavra que ele usa, pastas gordurosas inalando cheiro de carne podre. E eu não estou falando aqui que carne ou não carne, mas a alimentação em geral, né? Boa noite, Vanessa. Obrigado pela presença, né? Então, assim, os estímulos que o corpo físico impõe também a si vão estimulando essa carga genética que estava ali adormecida, né? E que às vezes fala assim, nossa, mas uma pessoa tão boa desenvolveu aquela doença, mas porque pode ser, né, cometeu abusos no campo físico também,
mesmo sendo uma pessoa de boa moral, de boa índole. Mas por que veio a patologia? Porque as impressões da matéria e do corpo físico também foram ali cutucando aquela cargazinha genética que até que uma hora ela eclodiu, né? Porque guardam ali relação com essas nossas fragilidades, né? Então, tanto o espírito influencia o corpo, quanto nós mesmos aqui encarnados. É Missionários da Luz, né, Nandinha? Muito bom. Nandinha deu ali a dica da referência. Não é bom a gente ficar dando exemplo sem referência, não, porque tem um monte de gente que fala assim, né? Ah, porque André Luiz falou isso. E você vai procurar, não falou nada. Então, por isso que é sempre bom dar referência, né? Mas, enfim. E aí, aqui, então, nesse texto que eu li aqui da Revista Espírita, né, os espíritos dizem muito claramente, falam, olha, o corpo físico é um veículo para que eu possa depurar a minha alma. É um empréstimo divino para que a alma se encarne, o espírito se encarne no corpo, e aqui possa progredir vivendo as experiências da matéria, né? E ele continua aqui, ó. Se buscam prolongar a vida corporal, eu li isso aqui, né? Não é por apego à terra, tá? E aí ele continua. Mas, se a despeito de todos os cuidados devem sucumbir, tomam o seu partido sem queixa, sabendo que todo progresso tem os seus frutos e que nada se adquire em moralidade, e inteligência fica perdido, né? E que não se desmerecem aos olhos de Deus e serão sempre melhores no outro mundo do que nesse, mesmo que não tenham o primeiro lugar. Eles apenas dizem, vamos um pouco mais cedo, para onde iríamos um pouco mais tarde. Então ele está falando assim, mesmo que eu faça tudo o que eu poderia fazer e acabo desencarnando, num evento, numa fatalidade qualquer, eu penso o seguinte, bom, ainda que é mais cedo do que eu gostaria, eu vou para um lugar melhor, né? E aqui eu acho interessante porque nessa sequência, né, ele continua dizendo aqui sobre como que o médico espírita, então, deveria tratar a doença, né, ou deveria tratar o doente, né? E eu vou pedir permissão para vocês aqui para ler também mais um pouquinho. Que ele diz aqui. E ele fala, né, eu estou pulando aqui, então ele entra numa outra discussão, mas fala assim, o médico espírita diz àquele que vê a morte à sua frente da seguinte maneira: meu amigo, vou empregar todos os recursos da ciência para vos restabelecer a saúde. Então, já está em consonância com o que o Kardec dizia aqui, que a doutrina espírita vai estar sempre em consonância com a ciência. Sempre em acordo com a ciência, ou de acordo com a ciência, melhor dizendo, né? Se algum dia a doutrina espírita pregar algo que for contra a ciência, deixem a doutrina espírita, né? Kardec fala isso porque ele era um cientista, ele era um professor que usava o método científico para estudar, e a doutrina espírita foi concebida assim. Então ele jamais poderia negligenciar o conhecimento científico. E ele sabia que a doutrina espírita ela era o aclaramento da ciência, então ele não tinha esse medo, né? Por isso é que ele disse essa frase sem temor. Então o médico fala, meu amigo, vou empregar todos os recursos da ciência para vos restabelecer a saúde e vos conservar o maior tempo possível. Nós conseguiremos, assim espero. Mas a vida do homem está nas mãos de Deus, que nos chama quando terminada a nossa prova aqui embaixo. Se a hora da vossa libertação tiver chegado, rejubilai-vos como o prisioneiro que vai sair da sua prisão. A morte nos desembaraça do corpo que nos faz sofrer e nos leva à verdadeira vida, vida isenta de perturbações e misérias. Se deveis partir, não penseis que estejais perdido para vossos parentes e amigos. Não estareis menos no meio deles. Vê-los-ei e os ouvireis mais do que podeis fazê-lo neste momento. E ele continua dizendo aqui, né? Mais algumas coisas, né? Aqui então ele diz da postura, né, aí do profissional de saúde, né, diante da doença, né? Então a gente nunca esquecer que corpo e alma têm uma interação íntima, né? O corpo e o espírito estão sempre um influenciando o outro, um trazendo impressões para o outro. É claro que o espírito, como a sede da inteligência, tem uma influência muito maior. E olha que contradição, nós deixamos frequentemente com que a matéria nos influencie, né? Tem uma piada
que fala da mente maior que domina a mente menor, né? E a piadinha que eu vi quando era criança. Então, o cara fica na frente de um aquário e onde ele olha com o olhar, o peixe vai. E fica falando essa frase, mente maior domina a mente menor. Aí chega um sujeito qualquer lá e resolve fazer a mesma coisa. Começa a olhar para o aquário e falando, mente maior domina a mente menor. Quando vê tudo que o peixe fazia, ele é que fazia. Né? Então, assim, a influência ela tem que ser da mente maior, da inteligência maior. Só que a gente deixa a inteligência menor, entre aspas, que é o corpo físico, influenciar a alma. Olha que contradição. É tão gostoso abusar um pouquinho disso, abusar um pouquinho daquilo, né? Ah, que mal que faz, né? Não quero morrer rápido, como diz o outro, né? Também aí no ditado popular, que desconsidera esse cuidado com o corpo, né? Beleza? Deu? Deu? Deu, pessoal? Alguém dá um sinal de vida aí. Voltou? Voltou, voltou. Muito bem, Nandinha, muito obrigado. Estamos todos aí? Voltamos? Então, eu queria ler aqui, para ir já terminando, beleza. Para a gente já ir caminhando, um texto da Revista Espírita também, mas aqui já é de fevereiro de 1867. Tá? Então, aqui já é outro texto. Esse texto é Revista Espírita, fevereiro de 1867, que fala assim, as três causas principais das doenças. As três causas principais das doenças. Que é de um texto psicografado também, o médium é o senhor Delier, eu não sei se fala assim, e é de um médico, que é o Dr. Morel Lavalette. Tá? Então, ele fala um pouquinho aqui sobre, né, a questão do corpo e do espírito, que nós já discutimos aqui, e aí ele continua assim, o Dr. Morel Lavalette. Ele diz o seguinte, ora, o que fazem geralmente os médicos? Eles cuidam do corpo e o curam. Mas curam a doença? Não. Por quê? Ele está escrevendo aqui, tá? Porque sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, então por isso que eu falei que a mente maior, né, domina a mente menor. Então, o perispírito, né, que é a conexão do espírito com o corpo físico, e sob a influência direta do espírito, né, ele é um princípio superior à matéria. Então, ele diz, porque sendo o perispírito um princípio superior à matéria, propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a essa. E se for entravado,
os órgãos materiais que se acham em relação com ele serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Então ele fala, olha, não adianta tratar só do corpo, porque o perispírito, enquanto conexão do espírito com a matéria, tem dominância superior. Ele é superior à matéria, ele domina a matéria, ou deveria dominar, né? Ele é aqui, ó, ele é que imprime sobre a matéria os seus efeitos, né? Que foi o que a gente mostrou aqui no início. Então, ele diz, olha, qualquer alteração no corpo perispiritual vai imprimir uma alteração no corpo físico, né? Cuidando do corpo, você destruís o efeito. Então ele fala, olha, cuidando do corpo, ok, você pode exterminar o efeito. Mas, residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente. E quando cessarem os cuidados, até que se perceba que é preciso levar a lures a atenção... ele diz, desculpa que eu li errado aqui, ele fala o seguinte, cuidando do corpo, destruís o efeito, mas, residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente, quando cessarem os cuidados. Até que se perceba que é preciso levar a lures, né, a mais adiante, a atenção, cuidando fluidicamente do princípio fluídico mórbido. Então, ele aqui vai mais além do que a gente discutiu até agora. Então, ele aqui já diz, olha, você pode até cuidar do corpo, você vai tratar do efeito, mas a causa está no espírito. Então, eu preciso tratar fluidicamente o fluido mórbido, as energias que estão deterioradas na pessoa, né? Se, enfim, a doença proceder da mente, do espírito, o perispírito e o corpo, postos sob a sua dependência, serão entravados em suas funções. E não é cuidando de um nem de outro que se fará desaparecer a causa. Então, ele diz, e mais além ainda, se a doença está ainda no espírito, na sede original, né? Então nos desvios morais, etc., mais ainda, eu tenho que ir um passo atrás. Nem só os cuidados, por exemplo, porque o que ele está dizendo aqui? Eu não sei se ficou claro. Tratar do corpo, eu trato da causa. Então, se eu tenho qualquer patologia no meu corpo, eu vou ao médico e vou tratar. Desculpa, eu falei causa não, eu trato o efeito. Corrigindo aqui. Então, eu trato qualquer patologia que eu tratar no meu corpo, eu tratei o efeito. Eu tenho que ir além, eu tenho que ir para o perispírito, que é quem imprime no corpo essas impressões, com o tratamento fluídico. Então ele está dizendo, olha, por exemplo, o passe, a água fluidificada, eles terão efeito sobre o perispírito. Mas no espírito, que é a sede, Sheilinha, ainda chega lá. No espírito, que é a sede, a mudança é com a pessoa. Porque aí é a mudança da moral, né? Então ele diz aqui, dando ao doente, aí ele fala, o que a gente pode fazer pelo doente é dar ao doente, pela prece, uma dose infinitesimal de paciência, de calma, de resignação, conforme o caso, como se lhe dá uma dose infinitesimal de brucina, de digitalis ou de acônito. Eram as medicações da época. Para destruir a causa mórbida, há que combatê-la em seu terreno. Então, mesmo quando a gente tenta ajudar uma pessoa com passe, com água fluidificada, etc., o nosso recurso ainda vai estar limitado ao perispírito. Se essa pessoa não fizer a mudança moral dela, a doença vai voltar, mais cedo ou mais tarde, né? Daí, então, a necessidade da gente mudar-se a si mesmo, né? E aí, para finalizar, porque o tempo aqui eu acho que vai acabar, eu quero ler um texto que está no Vinha de Luz. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou olhar a fonte. Fonte Viva. Tá? Eu não sei se a live vai acabar antes disso, mas acho que vai dar tempo. Está no livro Fonte Viva. Chama Estás Doente? É o nome do capítulo. Tá? Estás Doente? Livro Fonte Viva. E diz o seguinte, vou ler aqui para a gente encerrar. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 5,15. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo... faltam 28 segundos, gente. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração.